A nossa conversa hoje é com Anaí Valentina, sexóloga, e ela vai hoje abrir o grande segredo de um relacionamento dar certo ou de dar errado. Hoje a gente fala sobre traição. Tudo bem? Tudo bem, Bárbara. Que grande prazer, amiga, te ter aqui novamente, né? Já tivemos alguns conteúdos aqui que viralizaram e esses com certeza também. Mas o intuito principal dessa conversa aqui hoje é ajudar as pessoas que estão passando por uma dúvida de serem traídas ou não, ou quem sabe já foram traídas, ou que estão tentando aí, né, reconstruir a sua relação após uma traição, porque é uma dor terrível, amiga. Eu já fui traída, eu sei exatamente o que é isso. Quem nunca foi traída, levante a sua mão, né? Porque, querendo ou não, a gente vai entrar nesse assunto de relacionamentos, mas a gente pode ser traída por uma amiga, pode acontecer uma traição dentro do trabalho. A traição, ela é muito presente. A gente tem que saber administrar e saber como lidar com a traição. E sabe, amiga, que existe uma estatística aqui no Brasil que 8 a cada 10 pessoas traem. Isso num relacionamento. Isso é uma estatística bem alta, né? Muito. Não fui eu que inventei, esse número realmente existe. Mas existem aí muitos fatores, dezenas de fatores que levam uma pessoa a cometer uma traição. Mas como tu mesma falou, quando a gente pensa na palavra traição, ela é uma palavra muito complexa, porque ela envolve muitas coisas, né? A traição, ela é uma quebra de confiança. Ela é uma quebra de acordo. E esse acordo, ele pode ser entre amigos, entre familiares, entre contatos profissionais, comerciais e por aí vai. Mas sempre, em uma traição, uma das partes é lesada. E isso é algo bem pesado, porque a gente poder recalcular nossa rota depois da traição não é uma tarefa fácil. O que leva uma pessoa a atrair? Quando a gente traz isso para o contexto do relacionamento, existem aí uma lista de coisas, né? Eu vou simplificar algumas aqui. E a primeira delas é a insatisfação por aquela relação. Eu costumo usar um termo que é o seguinte: não existe, não entra uma terceira pessoa num relacionamento se não houver espaço. E esse espaço ele vai sendo criado pela falta da manutenção, pela falta de atenção, de carinho, de intimidade, do olhar, do beijo. Essa conexão ela vai se desfazendo. Mas não só isso. Tem pessoas que traem por curiosidade, traem por uma pressão social, traem por falta de sexo, traem por ausência de prazer, traem para se sentirem aí autoafirmadas ou afirmados, porque os dois traem, tanto homem quanto mulher. Traem principalmente porque querem encerrar o relacionamento e não têm coragem para fazer isso. Então é mais fácil cometer uma traição porque a partir daquilo ali você tem, digamos assim, um bom motivo, né, para poder finalizar aquela relação. Traem às vezes por curiosidade, né? Traem para ter certeza, inclusive, se estão ou não envolvidos com aquela pessoa. E outra, traem porque acham que estão sendo traídos. Então, é tão extensiva essa resposta, existem tantas outras coisas que envolvem isso, que quando a gente para pensar, será que é possível ainda confiar em alguém num relacionamento? Eu vou te responder isso logo na sequência, deixar as pessoas curiosas aí um pouquinho. Deixa eu te contar uma história, então. Quando eu estava, antes dos meus 14, 13 anos, com o meu primeiro namorado, eu logo me deparo eu namorando o menino mais galantioso do colégio. O que todo mundo gostava. Todo mundo queria. E aí, voltando de um final de semana, ele sentou do meu lado e ele falou assim: eu dei um beijo na Renatinha. É nome, tem nome, né? Renatinha. Eu disse... A traição, ela entrou muito, muito jovem na minha vida, né? Uhum. E aí eu falei, mas tu quer ficar com ela ou tu quer ficar comigo? Tu foi bem madura ainda. Porque tinham amigas em comum, claro. E ele já chegou a paquerar, namorar ela antes. E daí na hora dos parabéns, todo mundo disse beija, beija, beija. E ele beijou. Daí ele disse, mas eu quero ficar contigo. E a partir desse momento eu entendi o que era traição, né? Sim. A gente pode ter um escape, a gente pode ter uma escapada, quer dizer, sem querer. É o que a gente fala. Tomo todo dia no almoço uma Coca-Cola, né? Mas será que aquela Fanta uva não é boa? Uhum. Eu vou lá, vou experimentar aquela Fanta.
Não gostei, muito doce, muito cara. Vou continuar com a minha Coca-Cola. Mas a partir do momento que eu gostar e começar a usar a Fanta e a Coca e a Fanta e a Coca, aí você se decide. Porque, afinal, nós temos relacionamentos monogâmicos. E a grande pergunta, né? Depois de contar tudo isso que aconteceu, a grande pergunta é: todo mundo trai? Eu acho que todo mundo que está insatisfeito consigo mesmo, não com o outro. Porque a traição, ela é uma decisão, é uma escolha, né? Você escolhe experimentar. Agora, o motivo, e não é justificativa, ele pode ser variado. Mas a decisão de avançar com aquela traição ali, ela é única. Entretanto, nós somos pessoas, né, seres extremamente inconformados com a nossa vida. A gente nunca vai estar 100% conformado. A gente sempre quer um trabalho melhor, mais dinheiro, mais saúde, mais isso, mas a gente sempre quer um monte de coisa. E tem pessoas que querem mais numa relação. Essas pessoas que são muito inconformadas com a sua vida afetiva, com a sua vida sexual, íntima, enfim, elas têm uma tendência, né, a buscar outras opções, porque elas começam a se questionar. Tá, mas eu tô com essa pessoa, mas será que outra pessoa não é melhor? Ela vai lá e experimenta. E a Coca. Isso, é a Fanta e a Coca. E aí vai lá e experimenta. Não é errado experimentar a Fanta. Não é errado saber o que a Fanta pode me dar de sabor a mais. Mas é errado permanecer com as duas na geladeira. Exatamente. Porque daí entra o seguinte, né? Todos nós podemos cometer esta atitude de errar, né? Esta atitude de trair. Mas a traição tem consequências. Então, a gente precisa ter consciência que cada escolha é uma renúncia. Se você está escolhendo, né, se permitir a uma experiência diferente, você precisa saber que aquilo ali pode te render uma consequência. Então, é preciso ter muita atenção nesse fato, porque, assim, pode todo mundo trair? Pode. Mas tem pessoas que vão lá, que entram para um relacionamento e dizem: eu quero ficar com essa pessoa, e não tem nem por que olhar para o lado. Eu tô feliz com essa pessoa. Essa pessoa me preenche a minha lacuna. E aí, essa pessoa dificilmente, raramente vai olhar para o lado. Mas tem os inconformados e que acham que sempre vão encontrar uma pessoa melhor, e saem por aí testando mais de uma vez. Coca, Sprite, Fanta. Sem falar nas versões Diet Light. Os chás, né? E por aí vai. Os energéticos. Mas quem sofre mais? Quem trai ou quem é traído? Que pergunta essa aí, hein? Essa não estava na playlist. Não estava na playlist ali, né? Mas eu acho que, assim, ó, que quem é traído, essa quebra da confiança... Porque quando essa quebra de confiança que acontece com uma traição, ela é, para algumas pessoas, é algo... Poxa, eu também já fiz isso, então, né? Tudo bem, vida que segue. É mais de boa. Mas para pessoas que têm um senso de justiça muito elevado, né? Tem como valor principal a justiça, a verdade, a honestidade... Para essa pessoa, a traição talvez seja algo muito doloroso, muito sofrido e às vezes até inaceitável. E geralmente vem de uma pessoa que você está dividindo a cama, dividindo os pensamentos, dividindo os valores, dividindo as contas, dividindo as dores e as alegrias. E aí vem essa facada nas costas, né? Essa traição. E aproveitando, são mais homens ou mais mulheres que traem? Então, nessas estatísticas aí que mostram, né, o número das traições, né, 8 a cada 10 pessoas, a gente tem um percentual de 75% para homens e 62% para mulheres. Então, é meio que parelho, mas existe uma diferença do motivo. As mulheres, elas traem com mais frequência porque elas acreditam que já estão sendo traídas. Uma das razões que mais leva uma mulher a trair é essa. É diferente do que os homens normalmente, por exemplo, assim, se os homens estão num grupo com muitos amigos e os amigos todos traem, às vezes ele se sente até para trás. Tipo assim, não vou ficar para trás. E às vezes ele acaba cometendo aquilo ali, uma bobicezinha, uma vez só e tal, né? Então, assim, não é uma regra, mas isso são dados. E até porque é bem difícil da gente mapear com precisão esses números, porque a maioria das pessoas mentem, né? Vão mentir, não vão contar a verdade. Não, eu sou um traidor. Ninguém vai sair por aí gritando, olha, eu sou um traidor. Não vai acontecer isso. Então, isso são dados, né? E eu decidi, inclusive, falar sobre esse assunto, sobre esse tema,
Porque estou lançando aí o curso agora, SOS Traição, devido à quantidade imensurável de mulheres que me relataram traições nas suas relações, né? Então, a gente tem aí números bem alarmantes, mas o meu objetivo principal, Bárbara, é fazer com que as pessoas compreendam assim, isso é um fato. Pode acontecer? Pode. Tem como prevenir? Tem. Muitas vezes tem como prevenir, mantendo essa relação aí com uma estrutura mais sólida, né? Mas para isso a gente precisa de muita comunicação, né? Por aí vai, ter um entendimento. No teu curso, eu acredito, e do que eu já vi, do que já foi feito, é possível descobrir uma traição? Tanto que o curso aí, o SOS Traição, eu trago 16 sinais claros que a pessoa está sendo traída. E aí aqui agora um alerta, o meu curso ele é direcionado para as mulheres e os homens podem até me odiar. Mas eu conto quais são esses sinais, porque esses sinais foram mapeados. Todos estes sinais, eu vivi na pele isso. E eu trago ali e conto exatamente o que eu passei nessa traição. Quando eu identifiquei que eu estava tendo uma repetição de comportamento ali do meu parceiro, com as coisas que ele estava fazendo, eu comecei a observar esses sinais. Quando eu entendi que esses sinais poderiam também ser sinais de outros casos, eu passei a aplicar esses sinais para as minhas alunas e mentoradas. E aí a coisa começou a pegar fogo. Porque eu não dava conta mais de atender as pessoas, de tantos depoimentos e relatos das pessoas me trazendo que estava acontecendo a mesma coisa. Então, esses sinais eles foram mapeados, eu passei eles para uma estrutura de pesquisa para ter certeza mesmo. E agora eu vou te revelar alguns deles aqui, né? Vou te revelar alguns, amiga, só para deixar as pessoas aí com mais curiosidade também. Nem vou contar para vocês, porque muitos desses eu já sei de cor e salteado, né? Quem nunca, né? Então, e às vezes a gente até já sabe, mas a gente fica ali não tendo certeza. E aí agora eu deixei eles claro. O primeiro deles aqui, que é uma coisa muito evidente, é a mudança de comportamento da pessoa contigo. Quem te quer não te evita. Se você está numa relação com a pessoa e a pessoa começa a te evitar, ela muda o comportamento dela contigo, ela não te olha mais nos olhos, que é um outro sinal, ela evita esse contato visual, ou o que é pior, que é um outro sinal que é muito comum, ela começa a te atacar, fazendo com que você se sinta culpada. A gente tem os 3 sinais mais gritantes aqui. Então, quem não deve, não teme. Se a pessoa tem algo para esconder, se ela está, né, tentando achar aí artimanhas para fugir da conversa, se ela está te evitando, se ela não quer falar sobre aquilo ali, ou se ela está jogando a culpa, a responsabilidade em você, você fica procurando pelo em ovo, inventando coisa, tem algo aí, tem boi na linha. Tem boi na linha, como a gente falou. Tem boi mesmo. Quais são as consequências de uma traição? A pessoa que trai... antes, até vou falar um outro artigo. Os homens, geralmente, traem por diversão, por sexo, por contato carnal. E as mulheres traem por buscar um outro companheiro, por buscar uma outra oportunidade de viver uma relação. Tá certo essa... Tá certo. Grande parte disso acontece mesmo. O homem... É que assim, ó, o homem, ele separa, né, o afeto do sexo. Nós, mulheres, quando a gente busca essa aventura, ela pode até iniciar como uma aventura. Mas, no fundo, que a mulher... olha só, a mulher que tá num casamento e ela trai, tá faltando alguma coisa para ela. Ou tá faltando atenção, tá faltando amor, tá faltando carinho, tá faltando prazer, que, aliás, é uma das razões que leva uma pessoa a trair, tanto o homem quanto a mulher. Mas, no caso das mulheres, isso é muito evidente. Quando a mulher não sente prazer, quando ela não se sente desejada, quando ela não é elogiada, gente, o elogio é um fator fundamental. O elogio, ele causa um reforço positivo no cérebro. Então, quando você elogia o teu par, seja homem, seja mulher, aquilo ele faz com que a pessoa se sinta mais desejada, né? E a mulher tem essa necessidade dessa conexão emocional. Aí o que acontece? O relacionamento esfria, o sexo fica mecânico, vai lá aquela botadinha de 2, 3 minutos, igual miojo, né? Ligou, botou, tá pronto. Né, amigo? Então o que acontece? Desse jeito ninguém merece. Não tem como. E aí a mulher tá buscando uma coisa diferente. Aí vai pegar uma pessoa lá que tá cheia de amor pra dar, que vai fazer gostosinho, vai encher ela de elogio, vai dar toda a atenção pra ela, vai fazer preliminares, ainda vai botar ela como foco. Aí o boi da linha vai ficar.
Todos os meus relacionamentos, assim, que eu tive, que teve uma traição, ou que teve uma troca, ou que desgostou, ou que perdeu a admiração, foi muito isso. Foi exatamente o que estava faltando no relacionamento, é o que eu acabava buscando numa outra pessoa. Mas tem a pessoa que fica. E como perdoar uma traição? A traição, ela é essa quebra de confiança. A única coisa que faz com que uma das partes decida, né, perdoar, é quando a parte que traiu se arrepende genuinamente. Tem que ser de verdade. Olha só, eu cometi um erro, eu me arrependi de ter feito isso, ou enfim, eu fiz, foi bom, mas agora eu não quero mais. Eu decidi ficar com você. Esse olho no olho, esse reforço da promessa de, olha, eu quero estar com você, eu te escolhi, eu decidi ficar com você, pode fazer com que essa relação volte a se estruturar de novo com uma base de confiança. Só que acontece que isso é dia após dia. É o comportamento, é a maneira da pessoa lidar, é a maneira da pessoa agir, é como que ela vai reagir contigo, a forma com que ela vai cuidar, vai fazer essa manutenção. Então, é possível, sim, retomar uma relação, perdoar e seguir em frente. Mas tem um detalhe. Quem já perdoou uma traição, não adianta ficar jogando na cara do outro a cada confusão que dá. Não dá. Porque assim você tá abrindo de novo aqui um parêntese, um precedente pra pessoa ir lá e encher o saco, te trair de novo e ainda dizer que a culpa é tua. Porque a pessoa estava comprometida em fazer a parte dela, em fazer dar certo. E a outra fica relembrando o passado, relembrando o passado. Então, se você decidiu perdoar, perdoe mesmo. Encerre aquilo ali. Bote um ponto final e comece um novo capítulo da história. Não tá bom? Encerra, fecha o livro e começa uma nova história com outra pessoa, em outro lugar, sozinho ou onde quiser. A Ney tá falando, eu tô lembrando de várias histórias aqui, né? Meu Deus do céu. Na hora a gente ri, né? Na hora a gente chora, mas aqui a gente ri. A gente vai falar sobre mensagens online, essa traição virtual, né? Mas eu lembro que tinha pouca. E a gente tinha a senha no telefone, um do outro. E daí a senha mudou de vez do nada. Do nada. Daí eu peguei a senha, peguei tudo. A gente brigou, discutiu, etc. E aí eu cheguei a dizer assim, agora liga para essa pessoa que você traiu e fala que você tá comigo. Então, se tá comigo, vai ligar para essa pessoa na minha frente e dizer que tá comigo. Aí aquela vozinha, então eu amo minha mulher. Eu quero estar com ela. Foi um erro, a gente. Não, mas a gente não vai poder se ver nunca. Outra pessoa falava, não vai poder se ver mais. Bom, beleza, tudo bem. E a desconfiança, né? Continua. E aí eu lembro que a gente conversou, tentou mais uma vez, foi fazendo umas brincadeiras e vendo se perdoava isso de verdade. E numa das vezes ele foi levar o lixo e voltou e o telefone ficou na casa. E aí eu fui tentar a mesma senha. Tinha trocado de novo. Tinha trocado de novo. Eu nem abri a porta. Eu falei assim, qual é a senha? Daí assim, não sei. Abri a porta. Não, qual é a senha do celular? Porque a partir disso é difícil poder acreditar. Isso. Perdoando. Confiar de novo. Confiar de novo, né? Mas aí, olha só, pega exatamente esse caso, né? Vamos usar esse case aqui para te compreender como comportamento de estudo. Se você viu a primeira vez, pegou a primeira vez, sentou, conversou, disse, ok, vamos fazer, a condição é essa. Se ele tivesse pego, olha só, eu realmente não quero mais saber de ti, não vou mais te ver, tô aqui com a minha mulher, eu amo minha mulher, daqui pra frente não me procura mais, tá aqui, tô te bloqueando na frente. Não teria sido diferente? Com certeza. Tu não teria te sentido mais segura com isso? Com certeza. Não isenta, talvez, a possibilidade de, quem sabe, ele fazer de novo. Mas pra ti teria sido mais segurança. Agora, se ele não tem nada a esconder, ele deveria ter feito questão de dizer, tá aqui, escolhe a senha do meu telefone. Agora vai ter passe livre. Isso que naquela época nem o WhatsApp tinha, tá, gente? É das antigas. Tinha um outro Messenger, talvez, no Facebook. Mas e hoje em dia, com essa facilidade, com esse contato, com um likezinho numa publicação, com uma conversa no direct... como usar isso? É traição? Não é traição? Até que ponto é traição?
Para muitas pessoas, uma simples curtida, né? Ou um foguinho que você responde no Stories já é considerado traição. Tem muitos homens, aliás, que têm esse hábito de ficar ali catando mulher, né, nas redes sociais para ficar dando like, para ficar dando conversinha. E sem contar que tem muitos homens que são casados, que são comprometidos e que têm um perfil como se fosse solteiro, com um monte de foto de solteiro e agindo como se fosse solteiro. Então, isso tudo, assim, a mulher que está do lado dessa pessoa, como é que ela lida com essa situação? Porque uma coisa, Bárbara, você está no início de um relacionamento onde vocês estão ali, sei lá, 6 meses, 1 ano, ainda estão se conhecendo, se testando, fazendo, construindo aqueles acordos ali um com o outro. Agora, isso é muito comum em relacionamentos que estão há 10 anos, há 15 anos. Então, quer dizer que tu não tem uma foto com a tua família, só tem foto solteiro? Né? E aí, e como é que a esposa se posiciona nisso? Né? Então, eu acho que aí é uma questão de posicionamento de ambas as partes. Porque tem casais, inclusive, que não se importam. E tem casais que, inclusive, usam isso para brincar. Tipo assim, ficou me imaginando com ela e tal. Usam isso como uma fantasia. Não quer dizer que um dia vai realizar. Então, assim, hoje em dia, os valores, eles estão tão... Eu vou usar o termo modificados, tá? Porque na minha percepção pessoal é um pouco diferente. Eu acho que tá tudo muito bagunçado. Muito. Mas vamos usar o termo modificados, que tem gente que tá aceitando e topando qualquer parada para dar uma esquentada no clima, né? Agora, tem muita gente que considera isso uma traição e uma traição gravíssima. Porque eu sempre uso a seguinte comparação. Para ti, quando eu paro para pensar assim, para mim, se eu ver ele curtindo uma mulher ou conversando com uma mulher, é traição. E se ele te ver curtindo e conversando com um homem, tu vai considerar que tu está traindo? Esta regra do jogo, ela precisa ficar clara. O que não é dito e falado não pode ser reclamado. E o combinado não sai caro. Então, deixe claro quais são as regras do jogo, porque daí assim você não evita, né, problemas, né? Eu vejo por mim que eu tô solteira desde a pandemia, né? Aqui, amiga. Não fui pedir nem namoro, então estou solteira na pista, né? Então a gente acaba vendo situações do tipo curtir uma foto de alguma amiga, alguma pessoa solteira, etc., no trabalho, com os filhos, com a família, com o avô, numa viagem muito bacana. Tudo bem, né? Super legal. Mas aquela foto com bumbum entrando dentro da piscina, curtir, aí é chamar, dizer, oi, tô aqui. Isso. Eu sei porque eu recebo esse tipo de mensagem também de pessoas que têm um relacionamento. E não é legal, dá vontade de chamar assim, ei, não curte mais essas minhas fotos, porque a fulana de tal não vai gostar. Eu já falo diferente, a tua mulher tá me seguindo, ela sabe que tu tá curtindo as minhas coisas também. Gostei. Eu falo, eu dou no meio, amiga. Gostei. E já que a gente já tá aquecendo esse assunto todo, quais os sinais mais evidentes de uma traição? Bem escancarados, né? Direto. A mudança do comportamento, a mudança do olhar, mudança da agenda, vou viajar, grana. Às vezes tá tudo certo, o casal tá com as contas em dia, daqui a pouco começa a ter problema de dinheiro, esconder a fatura do cartão, aparecer coisas muito suspeitas no cartão. Aliás, isso é um sinal bem gritante, tá? A pessoa evitar os compromissos familiares e compromissos sociais. Mulheres, pelo amor de Deus, acordem pra vida. Se você tá com um cara há meses, o cara fica evitando de ir num evento social contigo, de mão dada, de te apresentar para algum amigo dele, você não faz a menor ideia quem são os amigos dele, quem são as pessoas que ele convive, nem nada. É óbvio que ele não faz questão de te mostrar para ninguém, porque tem outra pessoa que ele tá fazendo isso. Ou, né, ele tem várias que ele não quer fazer. Então, assim, é uma coisa óbvia isso, entende? E sem contar, amiga, que olha só, eu já cansei de passar por isso, de achar que eu tava namorando e ele não sabia. Que a gente namora sozinha, né? Depois, mais alguém aqui namora sozinha? Porque quantas vezes eu achava que eu tava num relacionamento e a pessoa não sabia. E o pior de tudo é que a gente trabalha com redes sociais, a gente trabalha com mídia social. É difícil, é uma foto postada... E são 3 pessoas deletadas dos seguidores, assim, bloqueadas. Daí, depois de 3 semanas, as pessoas voltam. É isso aí. Né? Aquela foto que postou e diz, não, tinha um erro de português. Eu vou repostar. Aí não reposta, não te marca. E não é tão burrice, assim, não, da pessoa. Claro que não, né? Hoje em dia, todo mundo sabe mexer, né? Num telefone. Eu sou do pensamento, Bárbara, que é o seguinte, olha só, não tem problema nenhum de você ser um solteiro ou solteira convicto.
Olha só, tô me relacionando contigo, quero curtir, não tenho pressa, a gente vai se conhecendo. Se passar, sei lá, alguns meses a gente estivesse curtindo, quem sabe isso pode evoluir para um namoro. Por que não falar a verdade? Porque tem medo. Sabe? Para de inventar história, para de ficar contando ali, né? Conversinha. Não, vai lá e dá real. Olha só, eu não quero um relacionamento agora. Se futuramente a gente se entender, e aí eu acho que isso pode desenvolver uma relação, senta e conversa com a pessoa, deixa claro. Agora a pergunta é pra Anaí. Ui, que medo. Anaí, se eu fosse traída, você contaria pra mim? Mas com certeza, né? Papo reto, direto e reto. Uma amiga conta pra outra? Uma amiga conta pra outra. E tem mais, tá? Quando a amiga vai lá e conta pra outra, você pode ter certeza que a pessoa que tá sendo traída ainda vai acreditar que a amiga tá inventando história. Porque tem muita gente tem muitas mulheres que estão apaixonadas, estão envolvidas e que defendem o seu par até o último dia da vida e que não acreditam nos outros. Mas eu penso que assim, o nosso papel enquanto mulheres, o mínimo que se espera é sororidade. A gente se colocar no lugar da outra e ter empatia. Porque se eu estivesse sendo traída e tu descobrisse, a primeira coisa que eu ia querer é que tu me contasse. Desse a real, olha só, tem outra na linha. Tipo, dá a real, sabe? Me fala, ficou sabendo? Como que ficou sabendo? Tu viu, não viu? Eu já passei por situações de pegar marido de amigas minha, tipo assim, numa festa, numa balada com outra mulher. E ele ainda fingir demência que não tinha me visto. É óbvio que eu contei pra ela. Contei e ainda fotografei, porque na época eu já tinha fotografia, né? Mas ele não tava nem aí. Mas aí entra um dos casos, que é aquilo que eu falei, amiga. Tem algumas pessoas que querem terminar o relacionamento e não têm coragem. Então, eles fazem de tudo pra se expor, pra mulher surtar e ir lá e mandar ele embora de casa. Porque não tem coragem de chegar e viver uma nova vida. Exatamente. Tudo passa na vida. A gente não fica com o mesmo peso durante a nossa vida. A gente não fica junto com as pessoas que a gente ama. Amiga, a gente não fica com a mesma memória. Eu já não lembro que eu almocei e nem tomei café. Exato. Foi uma canja. A canja que a gente tá fitness. Mas assim, a gente não fica com o mesmo peso. A gente não fica com a mesma... A gente não guarda uma roupa que gosta muito. A gente não conhece, não lembra das músicas que tocam e que... vai esquecer. Na hora que quer colocar uma música, aquela música que... Nunca vai lembrar. E sem contar que assim, as pessoas mudam de ideia, mudam de opinião e tá tudo bem, gente. Nós não somos postes, nós não estamos aí plantados. A gente precisa, né, ter consciência que as coisas vão acontecendo, que a gente vai mudando, que a vida vai girando, que tá tudo bem. Mas a gente está falando num mundo ideal, um mundo sem traição. Existe um jeito de blindar essa relação para não haver uma traição? Ou se quando isso acontecer, seja uma maneira mais tranquila, mais confortável para ambos? Tem sim. Primeira coisa é que assim, o casal, quando ele decide ficar junto, o casal precisa estipular acordos, definir coisas, o que pode e o que não pode. Só que quando a gente está no início de um relacionamento, a gente não fala sobre isso. Você está entrando num relacionamento, você acha que vai ser tudo flores. Você tem ali uma descarga dopaminérgica, você entra num estado de demência temporária, teu neocórtex aqui para de funcionar, né? De raciocínio lógico, raciológico. Raciológico, uma nova palavra. Uma nova palavra. Então, seu sistema de raciocínio lógico para de funcionar. E aí, o que acontece? Você vive num mar de rosas. Então, você não vai sentar e dizer, olha só, senta aqui comigo que nós vamos estabelecer os limites do que é traição ou não é traição. Você não vai falar sobre isso com a pessoa, né? Ok. Mas quando no início do relacionamento você vai lá e deixa claro o que você quer, quais são as tuas expectativas, quais são as tuas fantasias, né? E fantasias, eu digo assim, fantasia de relacionamento, nem tô falando fantasia sexual. Mas quando você deixa claro, essas também, né? Eu já tava pensando nessas, mas vamos lá. Então, mas quando você deixa claro aquilo que você quer, aquilo que você não quer, aquilo que é importante, o que você considera que é legal para aquele relacionamento, você vai construindo essa intimidade. Como é que blinda um relacionamento? O casal tem que estar muito sintônico na sua proposta. Porque quando chega num determinado momento que pra ti tá tudo bem, você tá feliz da vida, é aquela relação, aquilo que você quer pro futuro. Mas daqui a pouco pra outra pessoa, a pessoa mudou de plano, mudou de carreira, mudou de lugar, mudou de, sei lá, meta de vida, e aí você não faz mais parte dos planos. Gente, tá tudo bem. As pessoas não são obrigadas a ficar com a gente, mas deixa claro. Olha só, se em algum momento eu estiver insatisfeito ou insatisfeita com a nossa relação, eu vou falar. E tá tudo bem.
Porque a gente pode fazer as coisas para melhorar e ajustar? Claro que sim. Senta, conversa. Olha só, eu não me sinto bem quando você vai lá e quando você não me elogia, ou quando você vai lá e diz alguma coisa me ofendendo, ou quando você não vê o meu valor enquanto mulher, enquanto mãe. Fala! Boca é para falar e para fazer outras coisas também. Né? Então, deixa claro quais são as regras do jogo, porque assim você vai construindo essa intimidade de maneira mais sólida e vai fazer com que aquela relação ali esteja estruturada com mais força. Um assunto delicado. Quando a traição acontece com pessoas do mesmo sexo, como lidar com isso? Isso é mais comum do que a gente imagina, né? Aliás, tem muitos homens que começam a... Vou contar uma historinha aqui, tá? Conta. Gente, senta que lá vem história. Pausa, que essa vai render. O homem que tá descobrindo, às vezes, a sua sexualidade, né? Quem sabe uma bissexualidade, envolve algumas situações. O homem, normalmente, ele vai trair primeiro a sua mulher, a sua esposa, com uma outra mulher. Quem sabe alguma conhecida, alguma amiga. Quem sabe com uma profissional, uma garota de programa. Passando isso, ele vai se sentir à vontade para ter algumas experiências diferentes com essa profissional. E aí, daqui a pouco, ele vai experimentar alguns estímulos, alguns toques diferentes. Aí, numa próxima vez, ele vai sair com um travesti. E aí, no travesti, ele vai avançar um pouquinho nessa linha. Eu não tô dizendo que isso é uma regra, mas isso acontece muito mais do que a gente imagina, tá? Aí, com travesti, ele vai fazer frente, verso, trivial, variado. E vai avançando, né? Até o próximo passo vai ser ele sair com um garoto de programa. Para ter uma experiência com um homem. E aí, no momento que ele tem essa experiência com um homem, ele vai entrar numa confusão mental. Vai dizer, poxa vida, isso aqui tá bom, tá gostoso, tá diferente. Eu tô me sentindo diferente. Eu não quero mais me envolver com mulher, eu quero me envolver com homem. Então, tem muitas pessoas que acabam trilhando esse caminho pelas experiências que elas vão tendo. Isso acontece com mulheres também, mas com homens, esse caminho é muito comum. E tá tudo bem, porque não existe uma regra. O que interessa é se aquilo ali tá fazendo sentido na vida da pessoa. Só que quando a gente tem uma experiência com alguém, né, do mesmo sexo, isso talvez vai despertar, vai acender uma luz na nossa cabeça que estava apagada. E talvez ali você vai dizer, poxa vida, isso aqui está sendo melhor para mim. E isso acontece, Bárbara, muito com mulheres que nunca tiveram uma experiência com outra mulher. Aí vão lá, que a mulher busca um afeto, busca o sentimento, é diferente do que o homem. Ela vai lá, acaba se envolvendo com uma amiga muito próxima, que consolida da mesma dor, acabam ficando íntimas, daí vai ter um dia ali que vai rolar uma bebidinha, as duas vão se soltar, vão fazer uma brincadeirinha, daqui a pouco já tiveram uma transa, e daí a partir daquilo ali começam a perceber que elas têm muito mais envolvimento ali, sentimento uma pela outra do que qualquer outra coisa. Isso é mais comum do que a gente imagina. Então, assim, só que a nossa sexualidade ela é muito complexa e a gente ainda carrega muitos tabus, né? Muitos preconceitos e até mesmo por questões religiosas. Então, quando envolve uma traição com pessoas do mesmo sexo, a dor é a mesma. É uma quebra de confiança. Mas o que é mais difícil da gente tolerar e aceitar? É que se um casal hétero e um dos dois tem uma experiência com alguém do mesmo sexo, aquilo ali, esse tabu, ele dispara. Porque aquilo ali vai dizer, eu não admito que ela me trocou por outra mulher. Ou a mulher, eu não admito que ele me trocou por outro homem, né? Como que ele me trocou por outro homem? Ou usa isso aí ainda como um argumento. Ele sempre foi gay e estava comigo porque... Então, existe, né, nesse momento, o nosso lado, digamos assim, preconceituoso, ele grita, porque a gente ainda tem isso muito entranhado, né? E por aí vai. Então, é uma coisa bem delicada, mas o contexto, a dor da traição, ela é a mesma. E aí a gente precisa aprender a lidar com tudo isso. E haja terapia. Mais uma. Trair aumenta a nossa libido? Boa pergunta. Tenho muitas pessoas que eu já atendi, tanto mulheres quanto homens, que quando traem, o tesão dispara em casa. Tá fazendo com o outro na rua, tá disparando aquela adrenalina ou outra, né? Dispara aquela adrenalina ali e faz com que a tua libido esteja aflorada. Porque, gente, a libido é multifatorial. Aí você em casa tá comendo feijão com arroz todo santo dia. Há meses, há anos. Aquela coisa baunilha sem graça.
sem cheiro, sem sabor, sem gosto. Aí você vai lá e você vai comer um filé mignon. Vai ser comido um filé mignon, literalmente, né? Com todos os precedentes. O que vai acontecer? Aquela pessoa vai disparar o seu nível ali de desejo, de tesão. E aí, daqui a pouco, volta para casa e diz, não, eu vou fazer bem feito em casa para eu não ser descoberto ou descoberta. Entendeu? Por que aqueles 8 a cada 10 traem? Porque isso é mais comum do que a gente imagina. E aí, tá lá, disparou o tesão em casa, mas também tem o outro lado. É muito comum o casal ali, quando uma das partes descobre uma traição, perde completamente a admiração e o tesão pelo outro. E vai pro buraco e às vezes não volta mais. Porque a admiração, ela é um fator determinante na atração sexual. Ela é, para a maioria dos casais, você admira a pessoa. E se aquela pessoa quebra essa admiração, naturalmente, às vezes, o teu desejo sexual pode ir pro buraco. Não é um padrão, tá? Não é um dado exato, mas acontece com muita frequência. Até porque tem casais aí que têm um vínculo sexual muito forte. Então, pode ter chifre, pode ter briga, pode ter vai e volta, não sei o que, mas o sexo não para nunca. Esse curso, conta pra gente como é que vai ser. Como que vai ser a dinâmica dele, como que a gente vai receber esse material e tudo que a gente vai aprender sobre traição e sobre não ser traída, né? Eu vou te resumir numa coisa. Eu descobri, quando eu estava em Portugal, na pandemia, eu peguei meu namorado me traindo e eu armei uma arapuca, eu fui fria calculista, né? Porque eu estava numa sala fazendo um atendimento com fone de ouvido, ele ficou no meu quarto, deitado, me disse que estava olhando TV, ele sabia que eu estava com fone, eu não tinha como ouvir, né, o que ele estava falando. Mas ele não sabia que eu tinha deixado o computador gravando para pegar ele no flagra, porque eu já estava desconfiada, porque eu já tinha, né, consciência dos sinais que ele estava me dando já, de uma repetição, porque ele já tinha me traído antes. E aí, para minha surpresa, quando eu saí do atendimento, eu perguntei, e aí, o que estava fazendo? Que eu vi que ele estava meio estranho. Ele já começou a me atacar. Aí ele já não me olhou nos olhos. E aí ele já começou a me culpar. Dizer que cada vez que ele ia para lá, eu só trabalhava. Quando ele foi embora, eu peguei toda a conversa dele no computador, na gravação. Ele dizendo que ele estava na casa dele e que ele não parava de pensar na outra, no reflexo dela nua no espelho. Amiga, isso acabou comigo. Só que tem uma coisa. Nada pode parar uma mulher quando ela entende o que ela merece. Quando a mulher sabe exatamente o seu valor, ela entende aquilo que ela merece, ela não se sujeita mais a migalhas, ela dá um basta, ela encerra esses ciclos. Então, eu trouxe toda essa minha dor, que a maioria, inclusive, das minhas amigas próximas nem sabem dessa história. Eu trouxe toda essa minha dor, toda essa minha revolta. Eu apliquei isso durante meses, durante 2, 3 anos, com as minhas alunas e mentoradas e botei isso tudo dentro do curso. E aí é um curso rápido, prático, objetivo, em 4 aulas. A pessoa vai saber exatamente se ela está sendo traída ou não. E ainda preparei ali alguns bônus, porque eu ainda vou ensinar para ela como é que ela faz para resolver o casamento se já teve a traição. Resgata de novo ali aquela confiança. Como é que ela se sente mais segura, na autoestima. Autoestima. Exatamente. Ela vai descobrir quais os motivos que levaram a pessoa a trair. Então, assim, é curto, é rápido, é objetivo e traz exatamente aquilo que a pessoa precisa saber. E é um curso muito importante porque a gente não repete os mesmos erros, né? Isso aí. A gente aprende para não ver de novo. Aquela lição que a gente aprende para nunca mais na vida ser traída e sofrer tanto por uma pessoa. Amiga, quem trai não quer ser descoberto, mas quem é traído merece a verdade. Então, me desculpem, homens, mas eu vou contar o que vocês fazem. E dessa vez eu tô bem preparada, porque quem se blindou, porque eu sei que vai vir um rojão, mas quem tá bem blindada para segurar essa onda sou eu. Porque assim, ó, não há problema nenhum em você escolher aquilo que você quer na tua vida. Em você escolher exatamente o que te faz feliz, o tipo de relacionamento. Inclusive, tem muitas relações que dão certo quando ambos estão sabendo que se traem. E tá tudo bem. Agora, o que eu vim aqui para fazer é não aceitar mais as mulheres estarem sofrendo, estarem deprimidas, elas estarem vivendo relações abusivas, estarem vivendo um relacionamento tóxico, uma dependência emocional, aceitando migalhas como se fosse um verdadeiro banquete. Acabou essa história. Daqui pra frente, a missão da minha vida vai ser ajudar essas mulheres. Ela vai abrir a caixa preta e contar tudo que ela sabe, né? E Valentina, mais uma vez, muito obrigada por ter dividido esse teu conhecimento de uma maneira tão gostosa de aprender.
com essas mulheres que precisam e são tão poderosas, merecem tanto a felicidade. Muito obrigada. Amiga, gratidão. Eu só tenho mesmo a agradecer a Deus pela tua vida. Só eu sei o quanto eu orei pra te estar bem, pra te estar firme, estar feliz aqui. E eu vou pedir aqui pros meninos que estão aqui no estúdio a gente poder fechar esse podcast aqui com palmas pra ti. Obrigado! Querendo ou não, foi de uma traição que me levou muito pra baixo e me tirou a autoestima e que me tirou quase a vida. E teus conhecimentos fizeram eu sair desse grande buraco que tava. Então, pode ter certeza que nunca mais. Sofrer assim, nunca mais. Tu não tá sozinha nessa jornada. A gente tá junto aqui pra se ajudar, pra se apoiar e ajudar tantas outras mulheres que precisam, né? Que estão aqui enfrentando as suas dores. Imagina, né? Eu com 43 anos ainda tô num processo todos os dias de aprender uma coisa diferente, me surpreender com pessoas, com situações e com coisas. Então, eu acho que assim, a gente precisa se ajudar. A gente precisa encontrar forças, sacudir a poeira, dar a volta por cima. E tudo tem seu tempo. Mas, de todos os tempos que nós temos, nós só não temos tempo a perder. Tempo é a matéria-prima da vida. Perfeito. Maravilha. A gente se encontra lá dentro do curso. Beijo.